Vianney, Gabi, bom dia. Bom dia aos ouvintes do Super Sábado. Hoje estou aqui acompanhada da doutora Lúcia Dil, que ela é pediatra no Moinhos de Vento, Hospital Mãe de Deus, diretora de comunicação da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, porque vamos falar hoje justamente a respeito da volta às aulas e o que as crianças, enfim, o que pode acontecer em relação à saúde das crianças no momento em que elas voltam para a sala de aula, tem todo o convívio com os coleguinhas, muita gente, não é mesmo, doutora? Bom dia. Bom dia, Gabriele, bom dia, Vianney. Bom dia, Gostaria de dizer que sou fã, não percam sala de redação e não, a primeira coisa que vejo na ZH Dominical é o caderno que a Gabriele chama de editora, né? É fã. Sou fã de carteirinha. Achei chique. E na próxima eleição pode se candidatar. Tá eleita, obrigada. Né? Então hoje eu gostaria de falar assim, algum assunto bem pertinente com a volta às aulas, porque a volta às aulas, o que é? É num período que começaremos o outono e depois o inverno. Então, é onde temos mais infecções das vias aéreas superiores, porque esse é o período sazonal da maioria dos vírus. O que acontece? As mães têm que saber o seguinte, claro que as infecções das vias aéreas, elas são inversamente proporcional à idade das crianças, por isso que nós adultos temos bem menos que os nenês abaixo de 2 anos de idade. Mas para as crianças que vão para pré-escola, para a escola e para a creche, importantíssimo saber a transmissão. Como é a transmissão? Através do contato com ambientes fechados. Então, professoras, cuidadoras de creche, sempre manter o ambiente arejado. A transmissão pelas mãos contaminadas das crianças, das professoras, de quem cuida nas creches, e a contaminação pelas micropartículas através da tosse e dos espirros. Então, sugestão, botar na mochila dos bebês, das crianças, claro, né? Álcool gel, olhar bem se a creche, se é pré-escola, se a escola é bem arejada e vacinar a gripe a partir dos 6 meses de idade. Isso é importantíssimo porque, por incrível que pareça, tem mães que ainda são reticentes contra a vacina da gripe. Então, por favor, todos pais com filhos acima de 6 meses de idade, vacine. Vacina neles. Gabi, Vianney, alguma primeira pergunta? Olha, eu ainda não tenho filhos, então estou meio atucanada para saber o que perguntar na volta às aulas, mas eu tenho uma questão baseada no bando de sobrinhos que a minha irmã me deu. Pode ser? Pode ser. Muito Gabi. Engraçados meus sobrinhos, e a Raquel estava comentando com a gente também que ela já teve um caso em aula, que às vezes nessa volta às aulas dá aquele nervoso pegado nas crianças, assim, ou antes de uma prova, e as crianças começam realmente a ficar doentes. E além, claro, de um certo exagerinho, de uma manha, às vezes dá mesmo um piriri na criança, né? Às vezes dá até pelo seguinte, porque a gente não pode se esquecer que as creches, as escolinhas e as escolas são muitas crianças juntas, então isso é um reservatório de vírus. E o que acontece? Eles acabam indo, tem uma criança, um coleguinha doente, passa de um para o outro, 2, 3 dias depois aparecem os sintomas, que muitas vezes são só febre baixa, inapetência e, além disso, um pouquinho de dor no corpo, que pode evoluir para um resfriado ou não. Mas, associado a isso, é um período estressante, né? Para quem vai voltar para a escola. É tenso para uma escola nova, né, doutora, por exemplo, né? É complicado. E isso acaba baixando a imunidade das crianças e pode também, nesse período, acabar tendo um pouco mais de infecção de vias aéreas superiores, que é a média, apesar que a gente não pode esquecer que até os 2 anos de idade, se tiver 24 infecções respiratórias nesses 2 anos, é considerado normal. Uma por mês? Uma por mês, nos bebês e nas crianças até 2 anos de idade. Deixa eu fazer uma pergunta que ela é bem atualizada, ela está bem em consonância com o fato que está acontecendo e está se discutindo muito. Quais são os sintomas de uma criança? Como é que os pais podem apurar, podem desconfiar pelo menos que o seu filho está sofrendo bullying na escola? Sofrendo bullying, primeira coisa, a criança muda totalmente o comportamento.
ou começa a ficar triste, ou não fala mais, ou não quer comer, ou era uma criança que não era agressiva, se torna agressiva, começa a bater nos amiguinhos, ou não quer ir para o colégio. Então tem que ficar de olho aberto. Criança que começa a não ir para a escola, chorar ao chegar na escola, começar que comia bem, parar de comer, chorar muito em casa, ou a mãe notar um comportamento depressivo, uma certa tristeza na criança, olho vivo. Consultoria Caminhos do Bem-Estar. Hoje a gente está falando com uma pediatra a respeito de questões envolvendo a volta às aulas e como as crianças se sentem nesse período tão especial do ano. Para a Unifácil, a maneira mais fácil da sua empresa ter Unimed Porto Alegre, Raquel nos conta as perguntas que chegam pelo 3218-6670. Gabi, um ouvinte, o João Pedro, nos ligou falando justamente a respeito de um tema que abordaríamos agora nessa nossa próxima entrada. Doutora, a questão da vacinação, não é? E a coqueluche. Ele nos relatou um caso referente aos filhos dele. Gostaria que a senhora nos explicasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, é até bom falar sobre isso, porque coqueluche, aqui em Porto Alegre, nós tivemos um surto, estamos ainda tendo um surto de coqueluche desde mais ou menos o mês de outubro. Teve cada dia mais casos e casos, crianças recém-nascidas internadas, bebês lactentes e internados. Então, o que é importante saber? A coqueluche é uma doença transmitida por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. O que ela causa? Ela causa uma bronquite de evolução lenta, mais arrastada. Então, a transmissão da coqueluche, como é que se dá? Através das gotículas produzidas pela pessoa doente durante o acesso de tosse. A pessoa que vai se contaminar entra em contato com essas gotículas que atingem a via aérea e a pessoa fica contaminada pela coqueluche. A partir daí, nós temos um período de incubação de 7 a 10 dias, quando começam os sintomas como uma gripe, em torno de 7 dias. Então, um quadro de gripe, congestão nasal, tosse, espirros. A partir daí, uma semana depois, começa aquele quadro que é o paroxismo da coqueluche, que são a tosse seguido com aquele guincho inspiratório e às vezes até vômito. Esse quadro de paroxismo dura em torno de 4 semanas. Após isso, começamos a convalescença, que pode durar também de 2 a 4 semanas. Em resumo, a coqueluche dura em torno de 2 meses. Qual é o grande problema da coqueluche? São os bebês pequenos, menores de 6 meses ou menores de 1 ano, e os prematuros. Em geral, essas crianças necessitam de hospitalização porque elas acabam fazendo tosse seguido de cianose, que é aquela cor generalizada, quando a criança fica com aquela cor roxa, totalmente roxo, uma cianose generalizada, que é sério e necessita de oxigênio. O que é importante ressaltar? A coqueluche, ela tem tratamento, é um antibiótico que normalmente se dá, só que ele não termina, ele não acaba com a coqueluche, ele apenas abrevia os seus sintomas. Por isso é importante o diagnóstico precoce da coqueluche. Mas o mais importante é a vacinação. A vacinação deve ser feita por todas as pessoas. Pelas crianças, a vacina da coqueluche é dada pela rede pública aos 2, 4, 6 meses, 1 ano e meio, 4 anos. Mas todas as pessoas, adultos e crianças, devem se vacinar, porque a vacina da coqueluche, ela não dá uma imunidade permanente, é uma imunidade que acaba, e a gente pode ter coqueluche, sendo que o maior vetor, maior transmissor de coqueluche para os bebezinhos recém-nascidos e para os lactentes jovens são os seus pais. Doutora, e a questão na sala de aula, além da vacinação, evidente, mas na sala de aula é aquilo que a senhora tinha falado anteriormente, a questão de ter um ambiente arejado, de ter um ambiente limpo, né? Exatamente, e assim, ó, o que acontece? Uma criança com coqueluche, que não foi feito o diagnóstico, começa a tossir, de repente, o coleguinha está com coqueluche, vai para casa, passa para o pai, passa para o maninho, a maioria das crianças tem irmãos pequenos, e acaba sendo, como aconteceu em Porto Alegre, um surto. Um conselho para ti, Gabi: todo o casal jovem que quer engravidar, tanto o marido quanto a mulher, devem se vacinar antes de engravidarem da coqueluche, para evitar que transmitam aos seus bebês recém-nascidos, porque coqueluche recém-nascido ou lactente jovem é grave. Imagina se eu te digo agora, Ivene, tarde demais chegou o conselho. Imagina. Não, mas ainda pode se vacinar. A partir de 28 semanas já está liberado para as grávidas, inclusive na rede pública. Você viu que a doutora disse, né? Tanto a mulher
como o marido que queira engravidar. Se o Marcelo pensar em engravidar, também faz a vacina, né? Isso aí. Consultoria Caminhos do Bem-Estar, a Raquel Carneiro, a nossa convidada, estão respondendo dúvidas sobre pediatria hoje, mais especificamente volta às aulas, né, Raquel? Exatamente, Gabi. Depois da gente já ter falado a respeito das infecções respiratórias, de termos falado também a respeito da coqueluche, vamos falar agora sobre a questão de como escolher. Porque na hora da gente escolher a escolinha, a creche pro filho, né? Tem que se pensar em alguns aspectos, em algumas coisas, para ver se realmente aquele local é o adequado, vai fazer bem para a saúde da criança, é o mais apropriado, não é mesmo, doutora? Isso aí, Raquel. Eu procurei bastante ver se tinha em algum lugar uma lista sobre a escola segura. Como não encontrei, eu simplesmente peguei a lista da Casa Segura da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu acho que se a gente pode adaptar, os pais podem adaptar e prestar bem atenção, se questionarem sobre os seguintes itens. Escadas. As escadas, se tem escadas na escolinha, elas são acarpetadas, elas têm corrimões, elas têm portas nas duas extremidades. Por quê? Porque a criança pode cair e se machucar, fazer um traumatismo craniano severo. Peças soltas. Não pode ter em nenhum lugar de uma casa e numa escola uma peça com diâmetro menor que 2 centímetros, porque a criança pode engolir e se sufocar. Assim como não pode ter sacos plásticos, por exemplo, de supermercado, pelo risco do sufocamento. Produtos tóxicos ou guardados em armários fechados a chaves ou em lugares bem altos. Janelas, todas as janelas têm que ter rede ou grades de proteção. Fios de eletricidade encapados, isso sempre os pais têm que olhar. Em tomadas com proteção, importantíssimo que eu vou falar agora, isso é muito importante na casa, na escola e nas creches. Nenhum móvel embaixo de janela, porque as crianças não têm risco, não têm nenhuma noção de perigo, então elas sobem nos móveis e se a janela não tem uma grade de proteção, elas podem caírem sobre o risco de morte, de traumatismo craniano severo. Olha a importância do que eu vou falar, está escrito nesse manual da Sociedade de Pediatria há muitos anos. Extintor de incêndio em lugares de fácil acesso e plano de fuga para incêndio com treinamento das crianças e dos professores. Essa é a lista da casa segura, consequentemente da escola segura. Alguns itens bem importantes aí, Gabi Vianney, para a gente na hora de escolher a escolinha, a creche, né? Prestar atenção em alguns pontos aí que vão fazer grande diferença na saúde das crianças. Raquel Carneiro, nossa consultoria Caminhos do Bem-Estar, uns minutinhos para a gente fazer um resumo das principais dicas dadas no programa de hoje. Certo, Gabi. Hoje a gente falou, então, sobre a volta às aulas para, então, ter uma saúde, manter a saúde do filho, da criança, enfim. Agora, nesse retorno, então, à rotina de sala de aula, com a doutora médica pediatra, doutora Lúcia Dil. E aí, doutora, nossas dicas finais, então? Então, as nossas dicas finais são: manter as vacinas sempre em dia, vacinar com todas as vacinas comprovadamente eficientes, uma alimentação saudável, hidratação usando água e sucos, evitando refrigerantes, lavar sempre as mãos e manter os ambientes sempre bem arejados.